A paz, amados. Quanta alegria estarmos aqui mais uma noite para estudarmos, aprendermos um pouquinho mais da palavra do que o Senhor tem, o que o Senhor nos deixou e o que Ele tem para nos entregar essa noite. Vamos começar com uma oração, amém? Senhor Jesus, Paizinho amado, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, Pai. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor. Te agradecemos por termos o privilégio, Pai, de estudarmos a Sua palavra, de estarmos aqui, Senhor, em comunhão com os meus irmãos, Pai. Te agradecemos porque Tu és bom, Pai. Tu és bom em todo o tempo. O Senhor nos capacitou, o Senhor nos permitiu, Senhor, acesso direto a Ti. O Senhor nos dá o privilégio, Senhor, de termos a internet, que mesmo à distância, Pai, podemos estudar um pouquinho mais, Senhor, da carta de amor que o Senhor nos deixou, Pai, em comunhão, Pai. E sabemos que o Seu Espírito Santo está entre nós, porque a Tua palavra diz que onde dois ou mais estão reunidos, ali o Senhor estaria, Pai. Ô Senhor, te pedimos que o Senhor esteja preparando os nossos corações, a nossa mente essa noite, para que possamos absorver, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer nos entregar essa noite. Ô Pai, que essa aula, Senhor, seja apenas, Pai, uma chama, Pai, que possa incendiar uma fome, Pai, em nós, Pai, de buscarmos a Ti, de buscarmos aprender mais da Tua palavra, de Te conhecermos em níveis mais profundos, de buscarmos mais intimidade, mais revelações, Pai. Que o Senhor prepare os nossos corações, Senhor, que seja como terra fértil, Pai, para receber tudo aquilo que o Senhor nos entregou através da Sua palavra. Que os nossos ouvidos estejam aguçados para ouvirmos a Sua voz, Pai. Que o Senhor me capacite, Pai, a entregar essa aula aos meus irmãos, Pai. Que nada venha de mim, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, Pai, mas que o Senhor me use, que através de mim, Senhor, fluam águas vivas do céu, Pai, que possa abençoar a vida dos meus irmãos, que o Senhor possa nos dar clareza, que possamos entender a tua palavra, que possamos entender, Senhor, tudo aquilo, Pai, que vai ser dito nesta aula, Pai, e que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos mergulhar, porque na aula de hoje nós temos muita coisa para falar. O Senhor tem muita coisa para nos revelar nessa aula. Amém? Eu creio que todos estão vendo, a minha tela. Então, nós estamos no módulo 2, aula 8 do nosso curso de imersão bíblica. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o Evangelho de João. Então, antes de nos aprofundarmos no Evangelho de João, que nós vamos mergulhar essa noite, e ainda assim vai ser só um resumão do livro. Eu encorajo muito que os irmãos leiam esse livro, leiam esse Evangelho e peçam muito discernimento do Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor tem muita coisa para revelar através desse Evangelho que João escreveu e o Senhor nos entregou. Então, evangelhos sinóticos, recapitulação. O que são os evangelhos sinóticos? Evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinóticos? Porque são livros muito parecidos e são complementares. Então, esses livros relatam muitas das mesmas histórias, por isso que são conhecidos como sinóticos. Então, aqui tem uma tabelinha com uma comparação bem geral, assim, do DNA de Jesus em comparação com os religiosos, os fariseus e saduceus da época. E qual característica do DNA que cada livro dá ênfase. Então, em Mateus, Jesus como cumpridor, como quem veio para cumprir a palavra do Pai. E os fariseus, em contramão, falsidade. Era uma característica muito presente no livro de Mateus. Marcos, Jesus como servo. Embora Jesus fosse o rei dos reis, a sua característica que teve muita ênfase no livro de Marcos foi de servo. E em contramão, os fariseus e saduceus, os religiosos da época, se sobressaía a característica da soberba. Lucas, Jesus como um homem leal, já os fariseus, saduceus, como mentirosos e homens desleais. Então, lembrando
Foram 30 anos aprendendo a obedecer, 30 anos em treinamento antes do início efetivo do ministério de Jesus, que foi 3 anos de ministério. O ápice do ministério de Jesus foi a cruz, onde consolidou a sua vitória contra o pecado. E nós também precisamos vencer o pecado na cruz. E por isso que a Bíblia diz que temos que carregar a nossa cruz todos os dias. Jesus ensinou e manifestou poder, então dá muita ênfase nesses livros, nos ensinamentos de Jesus e nos milagres de Jesus. Os ensinos de Jesus geram ódio a religiosos e judeus e a política da época, razão da sua morte. O relacionamento de Jesus com fariseus e saduceus eram ruins, porque eles não concordavam em muitos pontos, como a gente relatou ali na tabelinha acima. E Jesus não era necessariamente politicamente correto. Jesus falava tudo aquilo que ele tinha que falar. Ele não ficava pisando em ovos com as pessoas. E muitas vezes as suas palavras e pregações e ensinos eram duros. E uma das ênfases do ensino de Jesus era o amor ágape, vida eterna, e não o filéus, que é um amor mais de amizade. Existem alguns tipos de amor no grego, que isso é algo que na língua grega se pode distinguir muito bem, quando no português só se diz amor. Então, nós não temos muito como discernir a qual amor a Bíblia necessariamente está se referindo, a menos que nós voltemos para a tradução do grego para entendermos se é ágape, ou filéus, ou eros, enfim, existem alguns tipos de amor, mas a Bíblia fala mais sobre ágape e filéus. Agora vamos mergulhar no Evangelho de João. Irmãos, prestem muita atenção. Esse livro tem muita coisa, muitos ensinos preciosos para nos entregar. Então, eu sei que é um livro um pouco mais complexo, nós vamos ter bastante informação, mas vamos desligar todas as distrações para que possamos receber tudo aquilo que o Espírito Santo vai nos entregar. Amém? Então vamos lá, um resumão. Quem escreveu o livro de João, o Evangelho de João, foi João. É um livro mais profundo, com um significado mais profundo do que os evangelhos. Ele tem ensinos espirituais mais profundos do que os outros evangelhos apresentam. Então, ele apresenta as coisas de uma forma um pouco mais espiritual. Por isso, quando nós estamos lendo o Evangelho de João, é necessário o Espírito Santo. É necessário que possamos pedir ao Espírito Santo que nos dê revelação. Peraí, que eu acho que não tá mudando aqui. Não? Foi? Então, os irmãos estão vendo minha tela. De novo, esse material também vai estar disponível, então, se os irmãos quiserem ler com mais calma depois, tudo isso eu estou resumindo aqui, mas isso vai estar disponível. Então, esse evangelho tem ensinos mais espirituais do que os outros evangelhos. João, ele possuía um gênio mais violento e ele era mais incerto até o momento que a graça de Deus o atingiu. Então ele tornou-se um apóstolo do amor. Ele ficou conhecido como apóstolo do amor. Então aqui nós podemos ver que o Senhor pode nos transformar, que o Senhor transformou ele como se fosse transformando um leão em um cordeiro, que ele tinha um gênio forte e aí ele se transformou e ficou conhecido como um apóstolo do amor, porque o Espírito Santo, Jesus, o mudou, a graça de Deus o mudou. Evidentemente, ele era o mais jovem dos apóstolos, então ele foi o último a morrer, ele durou mais tempo do que todos os outros apóstolos, e João revela aquilo que convencia a todos, independente de que fosse homens, mulheres, livres, escravos, judeus, não judeus. Ele convencia a todos de que Jesus era Deus. Então, essa era a ênfase do livro de João, era convencer a todos de que Jesus é Deus. Aí aqui tem uma análise do livro de João. De novo, esse material vai estar disponível, os irmãos podem ler com mais calma depois tudo que tem a dizer aqui nesse estudo. Primeiro ponto, primeiro capítulo. Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. João 1,14. Então, aqui, quem que é o verbo? Que verbo é esse que ele está se referindo em João 1? Esse verbo é Jesus. Então, Jesus é Deus. E aqui ele fala um pouquinho sobre a lei versus a graça. Porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho no que é essa graça. Conceito segundo João. Então, primeiro, para entendermos a graça, nós precisamos voltar um pouquinho lá para a lei de Moisés. Então, na lei de Moisés, o perdão vinha mediante o sangue de cordeiro e obediência às leis de Moisés. Então, no tempo da lei, para ter perdão, custava dinheiro, custava um sacrifício de um animal. Mas esse sacrifício, embora te desse o perdão, ele não é suficiente para a salvação. Esse sacrifício não era o suficiente para que você fosse salvo, fosse para o céu. E a graça veio com Jesus. A graça e verdade. Jesus foi o sacrifício vivo, ele foi o cordeiro que morreu por nós e foi capaz de nos perdoar de graça. Não nos custou dinheiro, não nos custou financeiramente se perdão como era antigamente. Nos custa outras coisas. A graça é de graça, mas ela custa caro. Ela custa tudo. Custa a nossa vida. Mas estar somente debaixo da lei de Moisés, cumprindo a lei de Moisés, fazendo sacrifícios e sendo perdoado, não é suficiente para a salvação. Se estamos debaixo, cobertos pelo ensino de Jesus, a graça, aí sim nós podemos ser salvos. Então, estar debaixo da graça é estar debaixo dos ensinos de Jesus, de acordo com o conceito de João, e é obedecer e praticar os ensinos de Jesus. E aí, aqui, graça e verdade, perdão, mediante o sangue gratuito de Jesus, obediência aos ensinos de Jesus. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Então, Jesus foi o Cordeiro que morreu por mim e por você, e através da sua graça, nós somos perdoados e nós somos salvos. Hoje vivemos debaixo da cobertura da graça e verdade, debaixo dos ensinos de Jesus. O capítulo 2 de João fala sobre o primeiro milagre de Jesus. Então, Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então foi naquele momento que ele estava num casamento e ele transformou a água em vinho. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. No capítulo 3, Jesus fala um pouquinho sobre o novo nascimento ou a regeneração, como algumas pessoas chamam. Então, Jesus começa a falar um pouquinho sobre esse novo nascimento numa conversa que ele teve com um fariseu chamado Nicodemos. E Jesus disse claramente que se nós não nascermos de novo, nós não podemos ver o reino de Deus. E aqui está em João 3,13, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E esse nascer de novo que Jesus está se referindo nesse texto, até como Nicodemos disse, mas como que eu posso voltar para o ventre da minha mãe sem entender o que era esse nascer de novo? Esse nascer de novo, Jesus está se referindo à nossa vida espiritual. E que todos nós precisamos nascer de novo. Que significa todos nós precisamos ter uma vida espiritual com Jesus e com o Espírito Santo. Porque nós nascemos, nós temos corpo, nós temos alma. Mas nós só temos o Espírito Santo, nós só temos espírito, uma vida espiritual só começa em nós a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo e o Espírito Santo para morar dentro de nossos corações. Então é isso que ele está se referindo aqui nesse nascer de novo.
E aí, aqui em João 3, 14 e 15 diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Senhor nos oferece a vida eterna, basta somente crermos nele. E aí, em João 3,16, eu creio que todos conhecem esse versículo, é muito precioso, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse versículo de João 3,16, era uma transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por quê? Porque até esse momento, somente Jesus era reconhecido como Filho de Deus. Então aqui ele diz unigênito, ele diz o único filho, ele não diz primogênito, ele diz isso em outros versículos. Primogênito é o primeiro. Aqui ele está falando do único filho. Então, nós estamos aqui nesse meio de transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde nós também nos tornaremos filhos de Deus. Então, aqui fala um pouquinho sobre amor e o único filho. E nesse versículo diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aqui nós podemos entender um pouco a descrição do que é o amor verdadeiro. Qual é o amor verdadeiro? O amor ágape. E o que é o amor ágape? Como que podemos entender esse amor? É dar-se em favor de outros visando a eternidade. Então, ele amou o mundo, ele amou ágape de tal forma que ele deu seu filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, o único filho, só Jesus foi reconhecido como filho durante todo o Antigo Testamento, que eu falei um pouquinho dessa transição. Aí no capítulo 4 de João, ele fala um pouquinho sobre a história da mulher samaritana. Essa mulher era chamada de mulher samaritana porque ela veio da Samaria. A Samaria era a capital das 10 tribos do norte, que foi separado entre tribos do norte e tribos do sul. Foram 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul, depois do reinado de Davi. E essa tribo de Samaria foi destruída muitos anos antes de Jesus Cristo. Os judeus, eles não gostavam dos samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos eram mestiços. Porque quando a Samaria foi dominada pelos assírios na sua destruição, os assírios, para destruir toda a cultura judaica, eles se misturavam com as mulheres judaicas, para que não houvesse mais uma descendência pura. Então, os samaritanos eram vistos com muito preconceito pelos judeus, porque eles não eram mais judeus, eles eram mistos entre assírios e judeus. Então, nesse momento havia muito preconceito com eles, os judeus não gostavam muito deles. Já quando os babilônicos dominaram a Jerusalém, que eram as tribos de Benjamim e Judá, eles permitiram que a raça judaica perdurasse. O que quer dizer com isso? Que os babilônicos não se misturaram com as mulheres judias. Então, eles permitiram que a linhagem judaica continuasse sendo perdurada. Já com os samaritanos foi diferente. Os assírios, de propósito, se misturaram com as mulheres com a intenção de acabar com essa cultura judia. E nessa passagem, Jesus estava conversando com essa mulher samaritana, e quando diz que ele tem água viva nessa passagem, ele está se referindo ao Espírito Santo. E quando ele está se referindo ao Espírito Santo, ele está profetizando uma coisa que ainda aconteceria. Era algo que ainda não havia acontecido. Então, vamos ler um pouquinho aqui para a gente entender um pouco mais esse contexto. E Jesus respondeu: Se tu conheceras o dom de Deus, a quem é que o te diz, dá-me água de beber, tu lhe pedirás que ele te daria água viva. Então, Jesus chega ali na fonte
E ele fala assim para a mulher, ele fala assim, mulher, me dê água para beber. E a mulher samaritana diz, nossa, mas como que um judeu tá me pedindo água? Você não sabe que eu sou samaritana? E Jesus diz isso. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nela uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, quando ele tá ali naquele bate-papo com a mulher samaritana, ele diz assim: mulher, me dê água. E ela diz: como que você está pedindo água para uma samaritana, você sendo judeu? E aí ele diz: mas se você me der água, ele te daria água viva, uma água que é viva. Aí ela fala assim: mas como que você vai me dar uma água viva se eu não estou vendo que você não tem nada para pegar água, sendo que o nosso pai aqui já preparou essa fonte que eu venho buscar água e sacia a minha sede. E aí Jesus diz: mas aquele que beber dessa sua água vai ter sede novamente. Mas quem beber da água viva nunca mais terá sede. E nessa pessoa lhe fará uma fonte de água. Quando Jesus fala dessa fonte de água, ele está se referindo ao Espírito Santo. Isso é algo que as pessoas não tinham visto ainda nessa época. E Jesus estava profetizando algo que aconteceria. E aí a mulher chega e fala assim: uau, nossa, eu quero essa água. Só que aonde, em meio a essa conversa, a mulher diz: aonde que eu vou adorar a Deus? Eu preciso ir até Jerusalém, porque os judeus dizem que lá é o lugar onde se deve adorar. E Jesus responde a ela: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito e importa que o adorem em espírito e em verdade. Esse versículo aqui nós também podemos encaixar ele muito nas nossas vidas hoje em dia, porque nós podemos entender que Deus não procura músicos, Deus não procura cantores, artistas famosos, Deus procura adoradores. Isso sim, Deus olha o coração e Ele está olhando para a terra e procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E isso não importa no lugar físico que você vai estar, que é o que a mulher estava falando, mas para te adorar, eu preciso ir até Jerusalém, porque é lá que os judeus dizem que precisamos adorar. E Jesus diz: não, eu quero que vocês me adorem em espírito e em verdade, me adorem de todo o coração. E aí dentro desse mesmo contexto, nessa mesma história, a mulher samaritana sai e vai falar com o povo, e os discípulos voltam porque os discípulos tinham ido comprar comida e Jesus tinha ficado ali na fonte sozinho. E aí, quando os discípulos voltam, eles chegam com comida que eles tinham ido comprar. E eles insistem para que Jesus coma essa comida. E Jesus responde assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4:34. Jesus, aqui ele diz: olha, tem uma comida que é muito mais importante do que um almoço ou um jantar. Claro que a comida é super importante, todos nós precisamos comer para sobreviver. Deus nos criou dessa forma. Mas o que ele está dizendo aqui é que a comida espiritual é ainda mais importante do que isso, pois com a comida natural, assim como a água, você pode viver 80, 90, 100 anos que seja, porém com a comida espiritual que Jesus está se referindo, você se alimenta é para a vida eterna. É algo muito maior do que a nossa vida passageira aqui. E é isso que Jesus está se referindo aqui nesse versículo. Fala, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso que me alimenta espiritualmente para a vida eterna. E aí, aqui, ainda focando nisso, nós vamos falar um pouquinho sobre a dieta de Jesus. Então, Jesus menciona sobre água, que está se referindo ao Espírito Santo, e ele se refere à comida, que é fazer a vontade de Deus.
e realizar a sua obra. Então, a água, o Espírito Santo, ela é essencial que tenhamos o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós morremos, nós não entramos no céu. E a comida é fazer a vontade de Deus e a obra de Deus. Quando o Senhor nos dá uma atividade na igreja, quando o Senhor nos confia algo para fazermos na igreja ou na sua obra, na verdade o Senhor está nos entregando comida, o Senhor está nos dando comida. E se nós não comemos, nós morremos. As pessoas que não querem fazer nada na obra de Deus, que não querem servir, que não querem fazer a sua parte, que não querem fazer a vontade de Deus ou realizar a sua obra, estão morrendo. Então, nós precisamos estar atentos se nós estamos nos alimentando com a dieta de Jesus. Aí, o capítulo 5 do Evangelho de João fala sobre o sábado. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo porque fazia estas coisas num sábado. Então, esse foi o milagre que Jesus fez no tanque de Betesda. Então, assim, nota, não guardamos o sábado de maneira religiosa, nem cremos que a guarda deste dia seja a condição de salvação. Então, nesse capítulo, Jesus está quebrando um paradigma, e eu creio que Jesus está fazendo isso de propósito. Muitas pessoas e muitos estudos dizem que você tem que guardar o sábado, e se você não guardar o sábado, você não é crente, você não é de Jesus, você não será salvo. Mas na realidade nós podemos guardar qualquer dia que nós quisermos para o Senhor, porque isso não é a condição para a salvação. No Novo Testamento, Jesus melhora algumas práticas do Antigo Testamento e outras ele cancela, como por exemplo, sacrifício de animais. No Novo Testamento não havia mais sacrifício físico de animais. Jesus ele melhora algumas práticas que estavam no Antigo Testamento. Então, nós precisamos entender que o sábado, guardar o sábado, não é condição de salvação. E aqui Jesus prova isso nesse versículo. E nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o sábado, o Shabat, quando nós estudarmos sobre as cartas de Paulo. Então, fiquem atentos para os próximos capítulos. No capítulo 6 do Evangelho de João, ele fala um pouquinho sobre o pão da vida. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6,35. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E aqui Jesus já está se referindo à sua morte em João 6, 54, 55. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso que o pode ouvir. Está em João 6, 60. Então, assim, nesse versículo do pão da vida, acontece no contexto da multiplicação. E aí Jesus diz algo e os discípulos param e falam assim: Nossa, Jesus, mas esse discurso que você está falando, na verdade, eles estão falando entre si ali. Dura esse discurso. Quem que pode ouvir? Eu não sei nem se as pessoas realmente entenderam o que Jesus estava dizendo nesse discurso, nessa pregação. Desculpa, não foi na multiplicação, não. Foi uma pregação que ele estava fazendo. E aí as pessoas falam assim, muito duro esse discurso. E nesse momento, houve uma divisão ali de águas, porque há muitos discípulos que deixaram de seguir Jesus. Os discípulos acharam que esse discurso de Jesus era muito duro, e os ensinos de Jesus realmente não são leves, não são fáceis. Como a gente disse ali no começo, Jesus não era necessariamente politicamente correto. E Jesus nunca vai implorar para que ninguém o siga, pelo contrário, ele confronta os discípulos e ele diz assim: e vocês também querem ir? Vocês também querem sair? Porque depois dessa pregação, muitos deram para trás, muitos desistiram de seguir a Jesus, porque ele foi muito duro. E desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos seus 12 discípulos: Quereis vós também retirai-vos?
Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Jesus, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, por mais que Jesus tenha sido duro nesse sermão, nessa pregação que ele estava dando, e muitas pessoas realmente deram para trás, ele confrontou os seus 12 discípulos e disse assim: vocês também querem desistir, querem andar? E aí Pedro diz assim: mas Jesus, tipo, para onde que a gente vai se só tu tens as palavras de vida eterna? E aí nós podemos ver, tipo, quão importante são as palavras de Jesus, que por mais que sejam duras, que sejam difíceis, elas nos marcam e elas fazem toda a diferença em nossa vida. Aí aqui no capítulo 7, nós vamos voltar a falar sobre a água viva que mencionamos na passagem da mulher samaritana. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão de seu ventre. E isso diz ele do Espírito Santo que haviam de receber, e os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, aqui nessa passagem, Jesus volta a falar de água e da fonte. Nesse momento, ninguém tinha tido uma experiência com o Espírito Santo ainda. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha e ficava ao redor das pessoas, não dentro, nunca dentro das pessoas. Isso não tinha acontecido ainda. Por isso que eu disse que na passagem da mulher samaritana, Jesus estava profetizando algo que aconteceria. E a experiência do Espírito Santo dentro das pessoas só veio depois que Jesus morreu e ressuscitou. Mas o que nós podemos aprender? Que a primeira experiência, o Espírito Santo entrar dentro de nós, ele começa a fazer uma fonte. Que aqui ele diz que ele está fazendo uma fonte dentro dos nossos corações, dentro das nossas vidas. E a segunda experiência são rios de águas vivas que começam a fluir do nosso interior. E o que é isso? Isso é o batismo com o Espírito Santo. Então, há uma diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Então, quando nós somos cheios, o Espírito Santo constrói dentro de nós uma fonte de águas vivas. E quando nós somos batizados com o Espírito Santo, essa fonte começa a fluir rios de águas vivas. Então, essa fonte liga e começa a gerar algo. Aí, aqui no capítulo 8, fala o problema do pecado. Nessa passagem, havia uma mulher em que o povo estava acusando de adultério. Essa mulher tinha sido pega em flagrante adulterando. E naquela época, a pena do adultério era apedrejamento. E nesse momento, as pessoas vão lá falar com Jesus, tá, mas Jesus, e aí? O que você vai fazer? E Jesus meio que ignora, aí eles continuam assim, mas Jesus, e aí? O que você vai fazer? Aí Jesus diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Isso está em João 8:11. E aí também diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aqui, se você lê em outra versão, fala assim: mas nós nunca fomos escravos. Como que você está falando que nós vamos ser livres se só nós nunca vivemos a escravidão? Tipo assim, nós já somos livres, você que não está sabendo. Aí Jesus diz assim: não, mas todo que comete pecado é servo do pecado. Então nós somos escravos do pecado. E a única forma de sermos verdadeiramente livres é conhecendo a verdade. E quando ele diz conhecereis a verdade, ele está se referindo à palavra de Deus, às revelações da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva, irmãos. E o Espírito Santo, ele vai te libertar do pecado. Sem a palavra de Deus, sem a Bíblia, sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir ser libertos do pecado. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos disso para sermos
livres, verdadeiramente livres. Ai, Jesus e a sua palavra nos liberta do pecado. Fariseu mente. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, 43 e 44. Aqui nós podemos ver que o DNA do cristão, nós podemos entender e aprender que no DNA de um cristão é não mentir. Por que não mentir? Porque por trás da mentira está o diabo. Ele é o pai da mentira. Então, se nós estamos mentindo, nós estamos cheios do diabo? Sim. Então, nós não podemos mentir, porque quem mente, o pai da mentira é o diabo. Então, nós temos que sempre nos manter muito atentos a isso, porque no nosso DNA, como filhos de Deus, como cristãos, nós não podemos mentir. No capítulo 9, todas as doenças são provenientes do pecado. E aí, João não cita muitos milagres no seu evangelho, mas esse foi um deles. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que não nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9, 2 e 3. Jesus diz que o cego não era cego por causa de uma maldição hereditária ou uma doença que viesse como consequência de um pecado, tanto dele ou dos pais. Não. A doença, Deus permitiu que esse homem nascesse cego para que um dia ele fosse curado, para que um dia ele fosse liberto, para que nele se manifestasse as obras de Deus. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Então nós não cremos que porque uma pessoa tem uma doença, seja uma consequência de um pecado, ou a pessoa é doente é por causa de uma maldição hereditária. Não, nós não podemos e não cabe a nós generalizar ou interpretar o porquê que a pessoa tem uma doença. Se seja porque, como nesse caso, para que nele manifestasse uma obra de Deus, para que o Senhor o curasse e libertasse, para que fosse glorificado o seu nome através da cura dessa pessoa, ou por causa de uma coisa ou outra, não, enfim, não cabe a nós, isso cabe a Deus, e enfim, não podemos dizer. Mas não necessariamente veio proveniente de um pecado ou de uma maldição, nós não podemos afirmar isso também. No capítulo 10 fala sobre Jesus, o bom pastor. Então, as ovelhas reconhecem a voz do pastor. As ovelhas de Jesus têm uma característica: elas vão reconhecer a voz do verdadeiro pastor, independente da boca de quem ela é dita. Então, nós, como ovelhas de Jesus, nós temos que nos acostumar com a voz do Espírito Santo e aguçar os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir e reconhecer a sua voz. Para isso, para ouvir e reconhecer, para não confundirmos a voz do nosso Pai, do nosso pastor, é essencial conhecer a palavra de Deus e estarmos afinados com o Espírito Santo, para que as vozes enganosas não nos enganem. Jesus é o pastor. Sim, Jesus é o principal pastor. Os demais pastores são ajudantes de Jesus, mas Jesus, sim, é o, com o maiúsculo, pastor. Jesus, ele é o único que não falha. Qualquer pessoa pode errar, falhar, nós somos todos humanos. Estou aqui dando aula, posso errar, falar algo errado. Tudo bem, nós todos somos humanos, mas Jesus, ele não erra, ele não falha. Por isso que ele é o pastor, o principal pastor. O pastor Jesus dá vida eterna às suas ovelhas. Os demais são pastores, são copastores. Então, somos os outros pastores são ajudantes de Jesus. No capítulo 11 fala sobre a ressurreição de Lázaro. E nessa passagem é bem interessante que por mais que Jesus soubesse que Lázaro iria ressuscitar,
e de fato ele ressuscitou, tem um versículo mais curto da Bíblia, que é Jesus chorou. Isso prova que Jesus era homem, que Jesus tinha sentimentos. Isso mostra os sentimentos de Jesus. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? João 11, 25 e 26. E Jesus chorou, está em João 11, 35. Aí aqui no capítulo 12 fala sobre o preparo para a morte. Então, disse, pois, Jesus: Deixe-a para que o dia da minha sepultura, deixe-a para o dia da minha sepultura, guardou isso. Então, esse versículo está no contexto do vaso de alabastro. Então, essa atitude de Maria de ungir os pés de Jesus com o vaso de alabastro foi um ato profético para sua morte. E na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12, 24. Então a morte gera fruto. E em nosso caso, nós precisamos morrer para nós mesmos para que possamos gerar frutos. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu, Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. João 12, 27. Então, o ápice de Jesus foi a sua morte, porque ele completou a obra que ele foi, ele completou a sua obra. E ele foi glorificado para todo sempre. E aqui nesse último versículo, em João 12, 27, nós podemos ver que Jesus estava sentindo o peso da sua morte. Não pense que porque ele era Jesus, aquilo era leve. Uau, vou morrer, vou sofrer, vou ser crucificado, mas está tudo bem. Não, a sua alma estava perturbada, aquilo estava pesando, mas ele sabia que aquilo era necessário. E nós também sabemos que o nosso eu precisa morrer, que isso é necessário para que possamos frutificar, para que possamos dar muitos frutos. Então, nós precisamos morrer para nós mesmos e viver somente para Jesus. Lava pés. Então, naquela época, só para entendermos um pouquinho o contexto, naquela época os judeus andavam de sandálias. Então, o costume era que quando eles chegassem na casa de alguém, o anfitrião lavava os seus pés, como uma forma de dizer seja bem-vindo. Era uma forma gentil e educada de dar boas-vindas ao seu convidado. E Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, e Pedro disse: Não, Jesus, não vai lavar meus pés, não. E aí, porque assim, imagina, Jesus, que é isso? Vai lavar meu pé? Eu não sou digno. E Jesus responde a ele: Mas se eu não lavar o seu pé, você não terá parte de mim. Isso tá em João 13:8 diz assim: Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então, aqui, assim, e depois disso, chega até a ser engraçado. E aí, Pedro fala assim: Não, Jesus, então lava meu pé, lava minha mão, lava minha cabeça, lava tudo, porque eu quero ter parte com você. E aqui nós podemos entender que Jesus está fazendo esse gesto como se fosse de uma forma, ele está dando boas-vindas para o seu reino, para a sua casa espiritual, pois ele estava prestes a morrer e abrir o seu reinado para todo sempre. Então ele está dizendo assim: seja bem-vindo no meu reino, na minha igreja, no meu pedaço de céu, na minha casa espiritual. E aí aqui diz em João 13:15, e eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então, não necessariamente essa prática de lavar os pés nós precisamos fazer na igreja, de lavar todos os pés dos membros que entram na igreja, até porque hoje em dia isso não seria nem higiênico, imagina lavar o pé de todo mundo, mas nós aprendemos que com isso Jesus nos deixou um exemplo, é que nós precisamos dar boas-vindas para aqueles que precisam entrar no reino de Deus, para aqueles que estão entrando na igreja, para aqueles que precisam ser abraçados, aqueles que nós estamos recebendo na casa do Senhor. Então, Jesus, ele é um anfitrião, nós somos os hóspedes e a casa é o reino dos céus. Mas nós precisamos seguir o exemplo de Jesus na igreja hoje em dia. Últimas instruções de Jesus antes da sua morte, capítulo 14 a 17. Então, 14.
absoluto e continuação. Só Jesus leva a vida eterna, ninguém mais. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Ah, mas tem vários caminhos que levam a Deus. Não. Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se você depender de Maria, você não vai ao Pai, você não vai entrar no céu. Se você depender de Paulo, de João, dos discípulos, de Abraão, de Isaac, de Jacó, não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo isso. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, isso é algo que tem que ficar bem claro em nossa mente. Porque com Jesus não tem meio termo, irmãos. Jesus, ele é absoluto, ele não é relativo. Então, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Jesus é o caminho ao Pai e é o único caminho ao Pai. Discípulos de Jesus continuam o que o mestre praticava, dons, praticava pregações e dons. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Então, Jesus nos entregou algo, Jesus nos deixou uma autoridade, dizendo: se você crê em mim, você sim fará obras maiores dos que as que eu fiz. Então, nós temos aí uma responsabilidade muito grande com algo que o Senhor nos entregou, algo que o Senhor deixou para nós antes dele ir para o Pai. Só Jesus leva a vida eterna, ninguém mais. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Aqui ele está falando do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é fazer lembrar de todas as coisas, toda a palavra de Jesus. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar de tudo o que lhes diz. João 14:26. O que ele está falando aqui? Irmãos, é necessário que você conheça a palavra de Deus. É necessário que você estude. Porque o Espírito Santo, ele te fará lembrar de tudo. Mas ele não vai te ensinar tudo do zero. Você precisa fazer a sua parte para que ele te traga à memória. Mas se você nunca leu, como que você vai lembrar de algo que você nunca viu? Então é necessário que nós busquemos conhecer, aprender sobre a palavra de Deus, para que quando nós precisemos para ministrar sobre a vida de alguém, para contar para alguém sobre Jesus, o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo. Nem me não me escolheste vós a mim, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, eu vô-lo conceda. Isto vos mando, que vós ameis uns aos outros. João 15:16 e 17. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa todo aquilo que dá fruto, para que dê mais frutos. João 15:2. Então, nós estamos aqui para frutificar. Nós precisamos dar frutos. O Senhor nos criou dessa forma e isso cabe a nós buscarmos e darmos frutos. Maior pecado. Eita, qual é o pecado principal que leva uma pessoa para o inferno? É não crer e não seguir a Jesus. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele está se referindo ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, ele sim convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Então, se nós não cremos em Jesus, isso já faz com que não possamos entrar no céu. Porque se nós cremos em Jesus, nós vamos estudar a sua palavra. Se nós cremos em Jesus, nós vamos buscar conhecer mais o Senhor. Nós vamos lutar contra os nossos pecados, contra os pecados do dia a dia. Se nós cremos em Jesus, nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos nos aprofundar. Então nós precisamos crer em Jesus. Sem crer em Jesus, nós não vamos ao céu, porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida.
Capítulo 17. Unidade. Só Deus pode. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um como nós somos. Isso é Jesus orando, João 17:11. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai. O és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 20 e 21. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. João 17, 23. A unidade da igreja, do corpo de Cristo, é algo sobrenatural de Deus. Quando Deus tiver um povo unido, com um só coração, um só Deus, sem disputa, sem maledicência, sem competição, sem carnalidade, é só pelo sobrenatural de Deus. E Jesus sabe tanto disso que ele repete essa oração 3 vezes, e Jesus não é de ficar se repetindo, mas nós precisamos buscar sermos um nele. E isso é algo que vem de Deus, é algo que o Espírito Santo precisa capacitar o povo de Deus a entender. É algo sobrenatural, mas é algo que nós precisamos ansiar e buscar. Capítulos 18 e 19, os últimos dias de Jesus. Então, o que acontece nesses capítulos? A traição do discípulo Judas Iscariotes, preso por religiosos judeus, e ele apanha. Então, foi o seu próprio povo, os judeus, que o prenderam. O principal discípulo nega Jesus por 3 vezes. É levado aos políticos, Pilatos. Então, só depois de tudo isso, ele é levado para ser julgado por Pilatos. A multidão prefere um bandido do que Jesus. Eles dizem: solte o bandido e prenda e mate Jesus. Só João, dentre os discípulos, acompanhou Jesus até o fim, que João estava lá do lado da sua mãe, e João ainda diz assim, no seu livro, ele fala assim: não, porque eu fui mais amado, porque eu estava lá. Então ele ainda pega essa bola um pouco para ele, mas ele foi o único dentre os discípulos que não traiu a Jesus, que não abandonou, que acompanhou Jesus por todo o percurso. E o medo na perseguição testa a fidelidade dos discípulos. Então, no capítulo 20, primeira experiência do novo nascimento. Então, quando Jesus morreu, ele foi até o inferno. E Jesus, ele é o único filho de Deus nesse momento. E quando Jesus foi até o inferno, Deus o buscou lá, através do Espírito Santo. E o Espírito Santo pegou toda aquela turma lá no inferno que já estava separada, que é Abraão, Isaac, Jacó, enfim, o povo escolhido de Deus, que não tinha ido para o céu ainda. E nós já tivemos uma aula que explica um pouco melhor isso aqui. Então, se vocês não viram, é só voltar um pouquinho. Mas Jesus foi o primeiro homem a entrar no céu. E ele levou consigo todos aqueles que estavam esperando por ele, que já estavam separados no inferno. Eles estavam de um lado do abismo e o inferno era o outro lado do abismo. E o Espírito Santo entrou no coração de todos, pois sem o Espírito Santo ninguém entra no céu. E Jesus morreu e ressuscitou, e ele ficou 40 dias na terra, depois subiu ao céu. E nesses 40 dias, uma das primeiras ações de Jesus, que Jesus teve, está descrita aqui em João 20, e foi a primeira experiência do novo nascimento. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os revestirdes, lhes são retidos. Então, aqui, esse assoprou, a gente não consegue entender se é uma forma física, se ele de fato assoprou, ou se esse assoprou, porque esse assoprou muitas vezes se refere ao Espírito Santo. Mas, nesse momento, eles receberam o Espírito Santo. Então, naquele momento, nós não estamos e nesse momento que nós precisamos entender aqui também, nós não estamos falando do batismo com o Espírito Santo. Vocês lembram que eu disse que há uma diferença. Eles estão falando que o Espírito Santo entrou em seus corações
E quando o Espírito Santo entra, ele faz uma fonte. Então, neste momento, o Espírito Santo estava entrando no coração dos discípulos e o Espírito Santo começou a fazer uma fonte no coração de cada discípulo. E a Bíblia não relata exatamente como foi a experiência, os sentimentos que cada discípulo teve ali individualmente, mas a Bíblia diz que eles receberam autoridade, uma autoridade. Então, nesse momento, havia uma fonte sendo construída no coração de cada um. E neste momento foi um divisor de águas tremendo, porque o Espírito Santo foi deixado dentro dos nossos corações, o nosso consolador foi entregue dentro de nós, porque até então ele só habitava ao redor. E hoje em dia nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo dentro dos nossos corações. E aqui o último capítulo, Ovelha de Jesus. Então, quando Jesus ainda estava aqui na terra, ele estava numa pescaria com Pedro e ele estava num bate-papo com Pedro. E Pedro foi muito sincero com Jesus. Quando Jesus perguntou para ele, Pedro, você me ama? E esse aqui na tela vocês não estão vendo em grego, isso é proposital. É porque, como eu disse mais cedo, no português nós não conseguimos ver exatamente qual que é o significado de cada amor, da palavra amor. Quando no grego se diz ágape ou filéu, como eu disse no começo da aula. E aqui, nessa passagem, é aquela passagem que eles estavam conversando e Jesus diz assim, Pedro, você me ama? E aí Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus diz de novo, Pedro, você me ama? E Pedro responde, sim, Jesus, eu te amo. E Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, você me ama? E Pedro, já agoniado com aquilo, fala, sim, Jesus, eu te amo. Mas quando nós vemos a interpretação do grego, nós podemos ver que a primeira vez que Jesus pergunta para Pedro, ele pergunta assim, Pedro, você me ágape? Você me ama com esse amor perfeito, esse amor ágape, esse amor divino? E Pedro responde: sim, Jesus, eu te filéu, eu gosto de você. Esse amor de amizade. A segunda vez que Jesus pergunta a mesma coisa, ele diz: Pedro, você me ágape? E Pedro responde: sim, Jesus, eu te filéu. Então, Pedro era muito sincero, ele estava sendo muito sincero nessa conversa aqui com Jesus. E aí, a terceira vez, Jesus pergunta assim: Pedro, você me filéu? E aí, Pedro diz: sim, Jesus, eu te filéu. Eu te amo de uma forma filéu, não de uma forma ágape. E assim, a gente não sabe se talvez o Senhor já ainda estava trabalhando algo em seu coração para que ele chegasse nesse amor ágape, mas o que nós podemos aprender aqui com isso é que se nós pelo menos filéu Jesus, se nós amamos Jesus com esse amor de amizade, porque na realidade também, irmãos, nós podemos dizer que nós amamos Jesus com amor ágape, mas nós não conseguimos compreender isso até o momento de que se realmente vamos morrer para Cristo, realmente morreríamos, entregaríamos a nossa vida por Cristo, será que o nosso amor é tão grande que sacrificaríamos tudo por Ele? Então, assim, até o vamos ver ali também, não há como dizer ao certo. Podemos achar que nós amamos ágape, mas na realidade nós não temos muito como afirmar isso até o momento em que realmente esse amor seja testado. Mas independente disso, a lição que nós aprendemos é que se pelo menos nos filéus a Jesus, se nós pelo menos amamos Jesus com amor filéu, um amor de amizade, o que Jesus nos pede é que nós cuidemos da sua igreja e das ovelhas de Jesus. Então ele diz: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Então nós precisamos entender que a forma também de demonstrarmos o nosso amor para Jesus é cuidando da sua igreja e cuidando das suas ovelhas. Precisamos entender que igrejas não que ovelhas não pertencem a igrejas ou pastores. Ovelhas pertencem a Cristo e cabe a nós, como discípulos de Jesus, apacentarmos as suas ovelhas, cuidarmos das suas ovelhas, darmos atenção, darmos amor, carinho, por mais que não tenhamos vontade. Isso cabe a nós. Isso foi algo que o Senhor nos disse. Se você me ama, mesmo que seja com amor filéu,
apacenta as minhas ovelhas. E nós podemos entender também que o amor ágape, ele nunca falha, e o amor filéu, ele sim falha. Então, que nós possamos, cada dia também buscarmos esse amor ágape pelo Senhor, esse amor que vai muito além do que nós conseguimos imaginar. Cabe a nós buscarmos a cada dia amarmos mais ao Senhor. E para encerrar, então a bibliografia da nossa aula foi a Bíblia Sagrada, a Bíblia em Esboço desse estudo de Robert Lee e alguns trechos extraídos da internet. Então essa foi a aula de hoje, irmãos. Vou passar agora a palavra para o pastor André. Amém? Deus abençoe.